Se alguém vier a mim e não odiar pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Foi Jesus quem disse isso. Sim, o mesmo Jesus que ensinou a amar. O mesmo que pregou o perdão, a compaixão, a paz. Agora está dizendo que para segui-lo, você precisa odiar sua própria família? Isso soa como contradição, como um erro, como algo que ninguém explica nos cultos de domingo. Mas e se não for um erro? E se essa for uma das frases mais radicais, intencionais e libertadoras de toda a caminhada cristã? Você está pronto para ouvir o que essa frase realmente significa? Porque depois disso, não tem mais como viver uma fé superficial. Se isso te confrontou logo de cara, então você é exatamente o tipo de pessoa que precisa ouvir o resto, porque aqui a gente não suaviza o que Jesus disse, a gente expõe, explica e enfrenta junto as verdades mais ignoradas do Evangelho. Se você quer caminhar mais fundo, se tem coragem de encarar o que poucos têm, então deixa o like agora e se inscreve no canal. Isso aqui não é só mais um vídeo cristão, é um chamado à transformação. Essa frase mexe com tudo o que a gente aprendeu sobre Jesus. Como pode o mesmo Cristo que curava com compaixão, que chorava com os que choram, que valorizava cada pessoa, agora dizer que quem não odiar pai e mãe não pode segui-lo? É natural que algo dentro de você grite. Isso não faz sentido. Não combina com o Jesus que eu conheço. Isso parece errado, duro demais, quase cruel. E é aí que começa o verdadeiro conflito. Porque essa fala quebra uma imagem que muitos criaram de Jesus, a imagem de alguém sempre suave, compreensivo, acolhedor. Um amigo que aceita tudo e exige pouco. Mas não é isso que ele apresenta aqui. Aqui, Jesus não está tentando agradar. Ele está delimitando. Ele está dizendo claramente, se o amor pelos seus for maior do que sua lealdade a mim, então você não está pronto para me seguir. Essa afirmação soa injusta. Afinal, quem não ama sua família? Quantos não dariam a vida por um pai, por uma mãe, por um filho? E, no entanto, Jesus coloca esse amor natural como algo que pode impedir alguém de se tornar verdadeiramente discípulo. É como se ele estivesse dizendo, não me siga se você ainda tem prioridades acima de mim. Não me chame de Senhor se sua família governa mais o seu coração do que eu. Esse é o tipo de fala que provoca uma rachadura interna, porque exige que você olhe para sua fé com outros olhos. Que perceba que talvez você tenha se acostumado a um Jesus confortável, moldado às suas preferências, e não ao Jesus bíblico que confronta tudo o que é terreno quando entra. E aqui vem a pergunta que começa a mudar tudo. Será que estamos entendendo essa frase errado? Ou pior, será que a entendemos e escolhemos ignorá-la? Nem todo mundo é aplaudido por escolher seguir Jesus. Há filhos que foram expulsos de casa por abandonarem religiões herdadas, pais que foram rejeitados pelos próprios filhos por colocarem Cristo acima de tudo, esposas que ouviram do marido. Se você continuar com isso, o nosso casamento acaba. Gente que perdeu emprego, amigos, respeito e estabilidade, por não negar sua fé. Você talvez conheça alguém assim, ou talvez seja você. E quando isso acontece, a dor é real. A sensação de injustiça é esmagadora, porque tudo que você queria era viver em paz com Deus, mas acabou gerando guerra com os outros. A dor de ser rejeitado por quem você ama é uma das maiores dores da alma. E Jesus sabia disso. Ele não só sabia como avisou, ele nunca prometeu aceitação. Ele nunca prometeu harmonia com todos. Ele prometeu espada, divisão, conflito entre pais e filhos, irmãos e irmãs, marido e esposa. Porque seguir Jesus de verdade coloca em xeque todos os vínculos, expõe todos os ídolos, toca em todas as feridas. E é aí que o discipulado começa. Não é levantar a mão num culto.
Não é cantar músicas emocionantes, não é postar versículos e sentir arrepios. É escolher a verdade mesmo quando ela te custa tudo. Mesmo quando ela te faz parecer louco aos olhos da família. Mesmo quando ela te deixa sozinho à mesa do almoço. Mesmo quando ela te transforma no diferente, no fanático, no estranho da casa. Seguir Jesus é entender que, às vezes, a cruz que você vai carregar tem o nome de alguém que você ama gravado nela. E isso dói. Mas é real. Cristo não está pedindo para você odiar no sentido emocional. Ele está dizendo, quando for preciso escolher, me escolha, mesmo que doa, mesmo que ninguém entenda, mesmo que você perca tudo no caminho. Ele não quer metade do seu coração. Ele não quer ser o segundo lugar da sua lealdade. Ele quer tudo. E o preço para isso pode ser exatamente quem você mais ama. A maioria das pessoas acredita que todo amor familiar é sagrado, que todo cuidado com os nossos vem de Deus, que proteger a família é sempre o caminho certo. Mas e se essa ideia, aparentemente tão bonita, for um dos maiores impedimentos espirituais da nossa geração? Vivemos numa cultura que idolatra a família, que coloca pai, mãe, filhos e cônjuges como o centro da existência. Tudo é feito pela família. As decisões, os sacrifícios, os medos, as prioridades. Tudo gira em torno dos vínculos de sangue. Só que quando isso se torna maior do que a voz de Deus, vira idolatria. Idolatria não é só ajoelhar diante de uma imagem, é colocar qualquer coisa ou pessoa acima de Cristo. É amar mais o que é terreno do que aquele que é eterno. E isso acontece o tempo todo. Pessoas que abandonam seu chamado porque meu marido não aceita. Pessoas que rejeitam a fé porque minha mãe não acredita nisso. Pessoas que vivem em obediência parcial porque não quero magoar minha família. E tudo isso parece bonito, parece amoroso, parece respeitoso, mas diante de Deus é desobediência. Não importa se é seu pai, sua mãe, seu filho ou sua esposa. Se o que eles dizem contraria o que Cristo ordena, e você escolhe eles, você colocou outro Senhor no trono da sua vida. A idolatria da família é mais sutil do que imaginamos, ela vem mascarada de amor. Mas muitas vezes é medo, é dependência emocional, é carência disfarçada de honra. E Jesus sabia disso, por isso ele foi direto. Se alguém ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Se alguém não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Essas frases não foram simbólicas, elas foram literais. Porque Deus não divide o coração de ninguém. Ou ele é o primeiro, ou ele não está. E é aqui que a gente precisa ser sincero. Quantas vezes você já colocou sua família acima da sua obediência? Quantas vezes usou o amor como desculpa para não seguir o chamado? Quantas vezes deixou de falar a verdade, de se posicionar, de viver sua fé, para manter a paz dentro de casa? Essa paz é falsa. Essa harmonia é baseada em silêncio. E esse silêncio tem um preço espiritual. Jesus nunca pediu para odiar sua família com raiva, mas exigiu que nada nem ninguém esteja acima dele, nem mesmo aqueles que você mais ama. Vamos ler juntos a frase exata de Jesus em Lucas 14, 26. Se alguém vier a mim e não odiar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. A princípio, ela causa estranhamento. Parece agressiva, parece contraditória com tudo o que Jesus pregou, mas aqui é onde entra a profundidade espiritual e cultural do texto. No hebraico, a palavra usada para odiar, muitas vezes, não carrega o mesmo peso emocional que usamos hoje. No pensamento judaico, o termo odiar era frequentemente utilizado como expressão comparativa, para indicar preferência, prioridade, contraste de escolha. Um exemplo claro está em Gênesis 29, 30, 31, onde está escrito que Jacó amava mais Raquel do que Lia. E logo depois o texto diz que
Deus viu que Lia era desprezada, odiada. Não se trata de ódio no sentido emocional ou agressivo, mas de um amor menor, de não ser a escolhida, de não ocupar o lugar principal. Da mesma forma, em Romanos 9,13, Paulo cita Malaquias ao dizer: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Ou, em algumas traduções, odiei Esaú. Novamente, é sobre preferência divina em relação a um propósito, e não sobre ódio emocional, como o que sentimos em conflitos humanos. Quando Jesus diz que precisamos odiar nossa família, ele não está nos chamando ao desprezo, à crueldade ou à rebeldia contra os pais. Ele está dizendo: se você me colocar em segundo lugar, mesmo atrás de quem você mais ama, então você ainda não entendeu o que é ser meu discípulo. É uma linguagem forte, sim, mas proposital. Jesus estava falando com pessoas que viviam numa cultura onde a família era o centro absoluto da vida. Abandonar tradições familiares, contrariar pais, dar tudo para trás, era impensável. Por isso, ele usou uma linguagem radical, para deixar claro que o discipulado não é compatível com meias entregas. Não é sobre colocar Jesus ao lado de tudo que é importante. É sobre colocá-lo acima de tudo, inclusive dos afetos mais profundos. O Evangelho não é uma adição à vida, é uma substituição de centro. Cristo não quer ser um ente querido entre outros. Ele quer ser o centro da sua identidade, da sua decisão, do seu afeto mais absoluto. E quando isso acontece, algo poderoso muda. Você continua amando sua família, mas agora, através da perspectiva de Cristo. Você deixa de obedecer cegamente suas raízes, para seguir aquele que te chama para algo maior. É por isso que essa passagem não deve ser temida, mas entendida. Porque o que Jesus está fazendo aqui não é te mandando odiar ninguém, é te mandando fazer uma escolha clara. Ou ele está acima de tudo, ou ele não está. Esse tipo de fé não é leve, não é confortável, mas é a única que transforma. E mais, quando você ama a Cristo acima de tudo, inclusive da sua família, você passa a amar sua família de forma muito mais profunda e verdadeira. Porque agora você não ama com medo de perder, nem por dependência emocional. Você ama com liberdade, ama com verdade, ama com a maturidade de quem sabe quem está no trono. Hoje, a frase de Jesus continua sendo evitada, não porque não a entendemos, mas porque ela exige uma escolha que poucos estão dispostos a fazer. Vivemos em uma época onde ninguém quer desagradar ninguém. O medo de romper laços é maior do que o desejo de obedecer. E o resultado disso? Uma geração de cristãos paralisados, tentando manter paz com os homens, enquanto silenciosamente rompem com Deus. Quantos jovens escondem sua fé dos pais porque não querem causar confusão? Quantos maridos evitam se posicionar espiritualmente, com medo da opinião da esposa? Quantas mulheres dizem, não vou à igreja hoje porque meu marido não quer? Quantos filhos deixam de se batizar porque minha mãe vai se magoar? E todos dizem a mesma coisa, é por amor. Mas a pergunta que ecoa é, amor a quem? Porque se o seu amor te afasta de Cristo, ele deixou de ser amor e se tornou laço. Muita gente não percebe que está negando Jesus diariamente, não com palavras, mas com omissões, com desculpas, com silêncios que mantêm a aparência de paz, mas enterram a verdade. Você já deixou de falar o que precisava ser dito só para não criar clima na ceia de Natal? Já se escondeu espiritualmente só para não ser o fanático da família? Já se conteve, mesmo quando o Espírito te impulsionava. Porque agora não é o momento. Quantas vezes você colocou as emoções dos outros acima da vontade de Deus? Esse é o espelho que Jesus nos coloca agora. Ele não está perguntando se você ama sua família. Ele está perguntando quem você ama mais. E a resposta não está no que você sente. Está no que você escolhe. Todos os dias.
A fé prática exige confronto, e o confronto exige coragem. Seguir Jesus significa, muitas vezes, provocar rupturas, ser mal compreendido, ouvir frases como "você mudou", "você não era assim", "tá ficando radical demais". E sim, dói, mas também liberta, porque a paz que se mantém escondendo Cristo é uma prisão, e a dor que vem por obedecer é a porta para uma nova vida. Jesus está perguntando hoje: você está me negando só para não desagradar quem? Se essa mensagem te expôs, se em algum momento você se viu preso entre agradar sua família ou obedecer a Cristo, então esse vídeo foi para você. E se foi para você, não assista calado. Deixa o like agora. Isso mostra que ainda existe quem busca a verdade, mesmo quando ela dói. Se inscreve no canal. Aqui a gente não prega conforto, a gente prega cruz. E comenta aqui embaixo: eu escolho seguir Jesus, mesmo que me custe tudo. Esse comentário é mais do que uma frase, é uma declaração de fé, um marco, uma escolha. E se você chegou até aqui, talvez Deus esteja te chamando a dar esse passo hoje. Se alguém não odiar pai e mãe, não pode ser meu discípulo. Essa frase expôs uma verdade que poucos têm coragem de viver. Seguir Jesus custa caro. E às vezes, o preço é quem você mais ama. Mas se essa fala já foi difícil de engolir, espera até ouvir o que ele disse sobre dinheiro, porque o próximo confronto não é com sua família, é com sua carteira, com seus planos, com seu estilo de vida. Jesus disse que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Será que você está preparado para isso? No próximo vídeo, a gente vai enfrentar essa verdade, sem filtro, sem desculpa e com o mesmo peso que Cristo deu.